alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um apêndice, o quarto apêndice do nosso trimestre, que é sempre um subsídio complementar para maior aprofundamento do assunto do trimestre. Longe de nós dizer que a revista foi incompleta, que o estudo foi incompleto, nada disso. O estudo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, neste caso do comentarista, o pastor Elinaldo Renovato de Lima, sempre foi completo, é sempre completo e bastante. Mas há assuntos que, até por causa da exiguidade do tempo, reclamam um maior aprofundamento, até para que nas igrejas, mesmo fora das escolas bíblicas dominicais, o estudo seja um pouco mais aprofundado. E por isso, todas as vezes que o portal Escola Dominical enxerga a possibilidade de acréscimos, de acessórios ao estudo, nós então realizamos estes apêndices. E neste trimestre, nós colocamos alguns apêndices para complementar o estudo das promessas de Deus. Sim, porque neste trimestre nós estamos estudando sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E neste quarto apêndice, nós vamos falar sobre a promessa do arrebatamento da igreja. O evangelho completo, o evangelho chamado quadrangular, é aquele em que nós pregamos que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. É o que está no subtítulo da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Jesus salva, a promessa da salvação, que nós estudamos numa lição neste trimestre. Jesus cura, a promessa de cura divina, que também foi objeto de uma lição em nosso trimestre. Fizemos já um apêndice sobre a promessa do batismo no Espírito Santo, porque Jesus batiza no Espírito Santo. E agora, então, complementando o evangelho completo, a mensagem do evangelho quadrangular, viremos ver que Jesus breve voltará. A promessa do arrebatamento da igreja. Esta promessa, em um Novo Testamento, é repetida 314 vezes, para os irmãos verem a importância deste estudo. E por isso, do nosso apêndice, porque é a promessa mais repetida em um Novo Testamento. É a promessa de que Jesus virá buscar a sua igreja. Daí porque nós falarmos hoje sobre esta promessa do arrebatamento da igreja. Nós escolhemos como texto áureo para o nosso trimestre, nós escolhemos como texto áureo o texto de João, capítulo 14, versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Estas palavras foram pronunciadas pelo Senhor Jesus naquilo que nós costumamos chamar de as últimas instruções de Jesus. São as últimas instruções do Senhor Jesus. Jesus havia celebrado a Páscoa com seus discípulos, havia também instituído a ceia do Senhor. Judas já havia se retirado para vendê-lo, e ele então, no cenáculo com seus discípulos, começa a lhes dar as últimas instruções, porque dali ele iria para o Monte das Oliveiras, onde se iniciaria todo o processo da sua paixão e morte. E Jesus
havia acabado de dizer aos seus discípulos que seria morto e que todos o abandonariam. Pedro, na sua impetuosidade, disse que daria a vida pelo Senhor. E Jesus então lhes diz que o galo não cantaria duas vezes antes que Pedro o negasse 3 vezes. E logo em seguida, diante dessa declaração, os discípulos ficam consternados, e não é para menos, porque Jesus diz que seria preso e morto e que seria abandonado por eles. E quando Pedro reage a esta afirmação, é dito que Pedro seria pior que os outros, porque o negaria 3 vezes. Jesus, então, percebendo este abalo, este desânimo que vinha sobre os discípulos, traz então esta promessa. Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aqui está a promessa do arrebatamento da igreja. E nós já vemos, em primeiro lugar, que esta promessa, ela é uma promessa que Jesus fez para a igreja. Então, somente será arrebatada a igreja. Ele diz: e se eu for, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Ele está falando com os discípulos. Portanto, Jesus promete levar os discípulos para o lugar que ele preparou. E ele preparou este lugar onde? Na casa do Pai. Então, este lugar é a casa do Pai. E onde é a casa do Pai? A casa do Pai é o céu. E como eu sei que a habitação de Deus, a casa de Deus, é o céu? Foi assim que se manifestou Salomão, lá no capítulo 8 do primeiro livro dos Reis, no versículo 30, na maior oração, na mais longa oração da Bíblia, proferida pelo rei Salomão quando da inauguração do primeiro templo, assim se manifesta Salomão. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu, no lugar da tua habitação nos céus, ouve também e perdoa. No versículo 39 deste mesmo capítulo, ouve tu, então, nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e faze, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. E ainda no versículo 43, ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme tudo que o estrangeiro a te clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. Então nós vemos aqui com muita clareza que o lugar da habitação de Deus é o céu. Este mesmo texto que nós lemos aqui no primeiro livro dos Reis é repetido quando o escritor do livro de Crônicas também fala da oração de Salomão na dedicação do templo. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 6, nos versículos 21, 33 e 39. Então,
Também em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 27, 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 27, na oportunidade em que Ezequias celebra uma Páscoa, após ter restaurado o templo, também é dito o seguinte: então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação aos céus. Então, qual é a casa do Pai? São os céus. Então, Jesus promete levar a igreja para o céu. E ele diz assim: olha, eu vos levarei, se eu for, virei outra vez. Então, quando o texto diz que Jesus disse, virei outra vez, então diz que ele virá à terra. Então, Jesus que está nos céus, sairá dos céus e virá à terra, e levará para os céus os seus discípulos, ou seja, a igreja. Para quê? Para que onde ele estiver, nós também estejamos. E onde Jesus está? Jesus está à direita do Pai, no trono do Pai, e é para lá que nós seremos levados, para a presença de Deus, para a comunhão eterna com Deus, na glória de Deus. Como é que eu sei que Jesus está à direita do Pai? Foi assim que ele se mostrou para Estevão. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. O escritor aos Hebreus, ele confirma isto. O escritor aos Hebreus, escrevendo lá em escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, aqui o escritor aos Hebreus confirma onde está Jesus. E o próprio Jesus, quando escreve a carta ao anjo da igreja de Laodiceia, ele confirma isso. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e eu me assentei com meu Pai no seu trono. Então, vemos que aqui a promessa de Jesus é nos levar para a glória de Deus, para o céu, para o trono de Deus, onde estaremos com o Senhor para sempre. Esta é a promessa do arrebatamento da igreja. Então, a gente vê, em primeiro lugar, que a promessa ela é para quem? Para a igreja. Só a igreja será arrebatada. Segundo ponto, é a promessa de nos levar para a glória de Deus, para o céu, para estarmos na glória de Deus, na habitação de Deus, na casa do Pai, para sempre. Terceiro lugar, esta promessa, ela é condicional ou incondicional? Nós vemos aqui que ela é
condicional. E havia duas condições, e há duas condições para que se cumpra a promessa do arrebatamento. Em primeiro lugar, a condição de Jesus preparar lugar. Então, Jesus tinha que ir ao céu para preparar lugar. E isso aconteceu. Jesus subiu ao céu. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então, estes dois anjos, e por que são dois anjos? Porque a Bíblia diz que o testemunho de dois é verdadeiro. Eles vieram avisar os discípulos que Jesus já havia sido recebido no céu. E como ele havia sido recebido no céu, ele voltaria. Os anjos confirmaram a promessa da volta de Jesus. Assim como para o céu o vistes ir, ele há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Pedro e os apóstolos, pregando logo após a cura do coxo da porta formosa do templo, segundo sermão evangelístico da igreja registrado nas Escrituras, ele fala que Jesus está no céu. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 20. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, Pedro aqui nos fala que Jesus está no céu, estava no céu naquele momento, né? Logo no comecinho da história da igreja, ele estava no céu e lá ele ficaria até o tempo da restauração de tudo, que nós sabemos que é o milênio, o reino milenial de Cristo. Então, Jesus está no céu. Então, a primeira condição é: e se eu for e vos preparar lugar, Jesus foi e preparou lugar. E disso nós temos certeza, porque os céus se abrirão para receber Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Então, lá no paraíso, onde está o ladrão da cruz, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso que foi visto por Paulo, lá no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, o chamado terceiro céu. Então, Jesus deixa ali aqueles que morreram em Cristo para o arrebatamento. Então, Jesus preparou o lugar, foi ao céu e preparou o lugar. Essa era a primeira condição da promessa do arrebatamento, condição que já está cumprida. Agora nós temos a segunda condição. A segunda condição é a perseverança do salvo. Jesus disse lá em Mateus, capítulo 24, versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Somente irá para o arrebatamento, somente será arrebatado aquele que perseverar. O que Jesus disse para o anjo da igreja que está em Laodiceia: ao que vencer,
lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei no trono do meu Pai. O escritor aos Hebreus também, como nós lemos, disse para que nós olhemos para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Perseverar é suportar a cruz e desprezar a afronta. É perseverar até o fim. Aqueles que perseveraram até o fim e, ao morrerem, passarem para a eternidade, estavam em comunhão com Deus, praticando a justiça, esses serão arrebatados. Aqueles que estiverem vivos no momento do arrebatamento, em comunhão com Deus, praticando a justiça, esses também serão arrebatados. Então, trata-se de uma promessa condicional. É uma promessa que é para a igreja, é uma promessa que é condicional. Duas condições. A primeira já cumprida. Jesus subiu ao céu e nos preparou lugar. A segunda é a nossa perseverança. É por isso que Jesus, no sermão profético, ele enfatiza que os crentes devem vigiar e, no momento do arrebatamento, serem encontrados em santidade, serem encontrados servindo ao Senhor com fidelidade e prudência. Jesus diz isso lá em Mateus capítulo 24, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Então, quando o Senhor vier, só serão arrebatados os servos fiéis e prudentes, aqueles que estiverem servindo de forma a agradar a Deus. O escritor aos Hebreus, também no capítulo 11, ele nos lembra de Enoque. Enoque foi a primeira pessoa arrebatada. A Bíblia nos diz assim, em Hebreus capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, para ser arrebatado, eu preciso alcançar de Deus um testemunho de que lhe agrado. E eu agradarei a Deus se tiver fé. E ter fé é confiar em Deus, dar crédito a Deus, portanto, fazer o que Deus manda. Sempre fazer o que Deus manda. Sabendo que Ele existe, crendo que Ele existe, e que Ele vai galardoar, recompensar aqueles que o buscam. Então, eu devo sempre buscar a Deus, estar sempre buscando a Deus, fazendo o que Deus quer, agradando a Deus. E é isso que o escritor aos Hebreus chama de suportar a cruz. Porque Jesus disse, olha, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Marcos capítulo 8, versículo 34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então eu tenho que agradar a Deus e não a mim.
Agradar a Deus e não aos homens. E o primeiro homem que eu não devo agradar sou eu mesmo. Então eu tenho que negar a mim mesmo, tomar a cruz, ou seja, assumir a tarefa que o Senhor me der. Por isso que Jesus fala, bem-aventurado o servo, que quando o Senhor vier o achar servindo assim, servir assim, ser fiel e prudente, é cumprir a tarefa, fazer a obra que o Senhor nos determina. A cruz de Jesus. Jesus diz lá em João capítulo 17, João capítulo 17, versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então nós temos que glorificar a Deus na terra. Tudo que nós fazemos, irmãos, é para a glória de Deus, é para glorificar a Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quem vai ser arrebatado? O servo fiel e prudente. Quem é o servo fiel e prudente? É aquele que negou a si mesmo, alcançou um testemunho de que agrada a Deus. Ele agrada a Deus. Para agradar a Deus, faz o que Deus mandou que ele fizesse. Toma a sua cruz. E tem um terceiro ponto. Segue a Jesus. Seguir a Jesus é imitar Jesus. É viver como Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo. Quer dizer, ele não agrada a si mesmo, ele agrada a Deus. Aliás, ele diz isto lá ainda, nessa mesma carta aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1 e 10. Nós não podemos agradar aos homens, a começar de nós mesmos. Nós temos que agradar a Deus. Isso é negar a si mesmo. E Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Ele se negou a si mesmo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então eu tenho que seguir a Jesus. Não é mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Eu já vivo na fé do Filho de Deus, glorificando a Deus na terra, consumando a obra que ele me deu para fazer. Isso é ser servo fiel e prudente. Para ser arrebatado, eu preciso agradar a Deus, negar a mim mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus, que é imitar a Jesus. Paulo fazia isso. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Quando ele fala do testemunho dos crentes de Tessalônica, lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, ele disse assim: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Os crentes de Tessalônica também imitaram Paulo e imitavam a Jesus, e passaram a ser imitados. Isto é seguir a Jesus. O apóstolo Pedro fala disso em 1 de Pedro 2 e 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós,
deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque erais como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. O que é seguir as pisadas de Jesus? É morrer para o pecado e viver para a justiça. É fazer a vontade de Deus. Então, quando nós falamos em perseverar até o fim, a condição para sermos arrebatados é esta: é negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Agradar a Deus, fazer o que Jesus quer que nós façamos na sua obra e viver em santidade. Então, esses são os requisitos, as condições para que eu e você sejamos arrebatados. Então, trata-se de uma promessa para a igreja e, portanto, é uma promessa que nós chamamos nacional, ou para um povo específico de Deus, e é uma promessa condicional. Duas condições. Uma já cumprida por Jesus, ele ter subido ao céu e nos preparado o lugar. E agora é a nossa condição da perseverança até o fim. É por isso que a igreja está esperando Jesus. Quem nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue a Jesus, o está esperando. Eu gosto. E aí, o próprio Jesus nos fala disso no sermão profético. É. Este servo fiel e prudente estava esperando o Senhor. Quando o Senhor veio, não foi ele apanhado de surpresa. Mas na mesma parábola, havia o mau servo. E o mau servo não estava esperando Jesus. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá. Mateus 24 e 48. Um dos grandes problemas é eu deixar de esperar a Jesus. Porque quem acha que Jesus está demorando ou que Jesus não vai vir, quem deixa de esperar Jesus entra na prática do pecado. Esta é uma armadilha do inimigo. Fazer com que as pessoas não creiam que Jesus virá a qualquer momento. E isto traz um relaxamento na vida espiritual. A pessoa não mais agrada a Deus, a pessoa não mais faz o que deve fazer na obra de Deus, a pessoa não mais vive em santidade. E lá entra na prática do pecado. É o que Jesus diz aqui. Né? Eu li Mateus 24 e 48. Aí no versículo, quando ele diz, o Senhor tarde virá, ele diz assim, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, ou numa outra tradução mais antiga, temulentos, que eu gosto mais. E virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. Este é o problema, irmãos. A igreja tem de esperar Jesus. Quem está esperando Jesus agrada a Deus. Cumpre a tarefa dada pelo Senhor e vive em santidade.
Quem deixa de esperar Jesus começa a agradar a si mesmo. E aqui, quando o texto diz começa a espancar os seus conservos, quer dizer, e a comer e a beber com os bêbados, quer dizer, ele passa a agradar a si mesmo, passa a satisfazer os seus desejos, dá lugar à carne, à sua natureza pecaminosa, passa a ser um egoísta, não ama mais o seu irmão, passa a usar as pessoas e passa a ter comunhão com o pecado, com os pecadores. Comer e beber significa comunhão com os pecadores. Não se enche mais do Espírito Santo, mas se embriaga com vinho. Passa a pensar nas coisas terrenas. Passa a buscar vantagens materiais. Passa a buscar os prazeres deste mundo. E, em razão disto, certamente ele é apanhado de surpresa, porque não está mais esperando Jesus. A igreja tem que esperar Jesus. Jesus fala disso também na segunda parábola, que ele fala 3 parábolas no seu sermão profético. Na segunda parábola, a parábola das 10 virgens, ele mostra também que 5 virgens, chamadas loucas, nécias, estas virgens, elas não estavam mais esperando o noivo. O texto diz que as 10 dormiram, tosquenejaram. Mas quando chegou o clamor, aí vem o esposo, as virgens loucas não tinham mais azeite. Elas haviam negligenciado a reserva do azeite. E não podiam, então, acompanhar o noivo, porque as virgens acompanhavam o noivo e a noiva com as lâmpadas cheias de azeite, para iluminar o caminho. Elas foram apanhadas de surpresa, porque não estavam mais esperando o noivo. E a terceira parábola é a parábola dos 10 talentos. Quando Jesus fala que um senhor entregou um talento a um servo, 2 para outro, 5 para outro, e mandou que eles negociassem esses talentos. E o servo que recebeu um talento nada fez, não negociou, enterrou o talento. E quando o Senhor chegou, ele não estava esperando o Senhor. Ele havia sido desobediente ao Senhor. E também não entrou no gozo do seu Senhor. Por quê? Porque não estava esperando. Então, a igreja tem de esperar a Jesus. Paulo, escrevendo lá em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 1, ele nos dá as características do servo de Deus, da vida cristã, as atitudes, né? Ou melhor, antes das atitudes, os pilares da vida cristã. Para ser arrebatado, eu preciso ter esses três fenômenos, podemos dizer assim, essas 3 características da minha vida espiritual. 1 aos Tessalonicenses 1:9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos os convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. O que nós temos aqui? Nós temos, em primeiro lugar, a conversão. Como dos ídolos os convertestes a Deus. Então eu preciso converter. Conversão é mudança de direção, mudança de vida. É o que Jesus diz a Nicodemos, o novo nascimento. Na verdade, vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Para que eu possa ver o reino de Deus, para que eu possa esperar a glória de Deus, eu preciso nascer de novo. Eu preciso crer em Jesus,
e abandonar o pecado, ser uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É a conversão, a mudança de direção. Quando nós estamos no trânsito, nós temos aquelas placas: conversão obrigatória à direita, conversão obrigatória à esquerda, proibida a conversão à direita, proibida a conversão à esquerda. Isso tudo fala de mudança de direção. O veículo ele não fica na mesma direção quando há uma conversão. Só os convertidos são verdadeiramente crentes. Mas não basta a conversão. Paulo diz que eles se converteram a Deus, dos ídolos a Deus, mas que eles, para quê? Para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então nós temos aí a segunda característica, que é o serviço, que nós já falamos aqui, tomar a cruz. Então é preciso servir a Deus. O servo obedece ao que o Senhor manda, e o Senhor sempre manda fazer algo. Na parábola dos talentos, nós vemos que ele deu um talento a um dos servos, mas não deixou nenhum servo sem nenhum talento, sem nenhuma tarefa. Nós sempre temos algo a fazer na casa de Deus, temos algo a fazer na obra de Deus. Então, é preciso que haja o serviço. Só será arrebatado aquele que, quando o Senhor vier, achar servindo assim. Porque foi constituído sobre a casa de Deus para dar o sustento a seu tempo, ao tempo de Deus. Mas tem um terceiro ponto, que é a esperança da volta de Cristo. Para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho. Não há como sermos servos de Deus se não estivermos esperando Jesus. Não é possível isso. Eu preciso esperar a Jesus. Estar esperando Jesus. Só quem espera Jesus nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue a Jesus. Vive em santidade. Vive para a justiça. Vive morto para o pecado, como nós lemos lá em Pedro. 1 de Pedro. Esperar Jesus é isto. O apóstolo João nos fala disto. 1 de João, capítulo 3. 1 de João, capítulo 3, versículo 3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então eu só vou seguir as pisadas de Jesus se eu estiver esperando Jesus. Se eu não estiver esperando Jesus, eu não serei arrebatado. Por quê? Porque quem não espera Jesus não persevera. Passa a agradar a si mesmo, não toma a sua cruz e muito menos imita Jesus, muito menos segue a Jesus. A igreja sempre está esperando Jesus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. A igreja está esperando, aliás, eu li aqui 2 Coríntios, desculpa, é 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Agora sim, 1 Coríntios 1 e 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Corinto tinha todos os dons espirituais, mas ela esperava Jesus, esperava a manifestação de Jesus Cristo. Por isso que ela tinha todos os dons espirituais, por isso que ela servia a Deus, porque ela estava esperando a Jesus. Nós temos que estar esperando Jesus. Filipenses 3:20. Paulo, ele mostra que era esta a sua esperança. Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar
também a si todas as coisas. Paulo esperava Jesus. Paulo esperava Jesus e conclama no final de sua vida a que todos os crentes também o façam. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo sabia que seria morto, mas ele diz, olha, eu vou ser coroado, eu vou ser galardoado no céu. Por quê? Porque eu amo a vinda de Jesus. Eu amo a vinda de Jesus. E conclamo todos a que esperem Jesus. Queiram que Jesus venha. Anelem por anelem pelo arrebatamento da igreja. Desejem o arrebatamento da igreja. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 13, Paulo diz assim, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, e por isso nós devemos renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, viver neste presente século sóbria, justa e piamente, mas aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O crente só é crente. Ele só renuncia às concupiscências mundanas, à impiedade, e ele só vive sóbria, justa e piamente neste mundo, por quê? Porque ele está esperando Jesus. Quem não espera Jesus não consegue viver em santidade. Não agrada a Deus, não toma sua cruz e não segue a Jesus. Em Tiago, capítulo 5, versículo 7, o irmão do Senhor também mostra que esta era a sua esperança. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor, a esperança da vinda de Jesus, nos fortalece o coração e nos dá paciência, nos faz suportar as tribulações, as adversidades, as perseguições, principalmente agora que nós estamos vivendo o princípio de dores, o momento imediatamente anterior ao arrebatamento da igreja, tempo de esfriamento espiritual, tempo de escândalo, tempo de apostasia, tempo de esfriamento do amor, e por se multiplicar a iniquidade, tempo de multiplicação da iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mas se nós estamos esperando Jesus, o nosso coração é fortalecido e nós suportamos toda esta opressão, tendo o coração fortalecido, porque estamos esperando Jesus. Nestes dias que vivemos, isto é fundamental. Temos de aumentar a nossa esperança, a nossa convicção de que Jesus voltará. Pedro falou destes dias, em 2 de Pedro, capítulo 3, ele diz assim, versículo 3, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Vivemos dias em que muitos que se dizem crentes, falsos mestres, falsos salvos, falsos cristãos,
estão fermentando no meio da igreja a doutrina de que Jesus não virá. Já há quem diga que a ideia da volta de Jesus é apenas uma historinha para que as pessoas tenham ânimo para viver em santidade. Ou seja, Jesus, que é a verdade, teria contado uma mentira para que as pessoas, com base nesta mentira, achando que Jesus voltasse, vivessem em santidade. E aí alcançassem a salvação com base nesta ilusão, mas que Jesus nunca vai voltar. Isso é um absurdo completo, mas tem sido pregado por aí. Uma tal da teologia da esperança. Cuidado com isso. Jesus voltará. Assim como foi profetizado, foi prometido no Jardim do Éden que Jesus nasceria de uma mulher para salvar a humanidade. Assim como foi prometido que Jesus morreria em nosso lugar. Assim como foi prometido que Jesus ressuscitaria. Assim como foi prometido que Jesus subiria ao céu. Assim Jesus virá, porque ele também prometeu voltar. E só irão com ele aqueles que crerem, aqueles que perseverarem até o fim. Os justos do seio de Abraão, do Antigo Testamento, que morreram sem terem visto a promessa da redenção, foram levados ao paraíso depois que Jesus cumpriu esta promessa. Os que creram em Cristo, a começar do ladrão arrependido da cruz, já estão no paraíso aguardando o arrebatamento. E nós que estamos vivos, devemos igualmente crer para que no momento do arrebatamento nós sejamos levados para se encontrar com o Senhor nos ares. Cuidado com estes escarnecedores. A Bíblia diz que são pecadores, que andam segundo as próprias concupiscências e que procuram fazer-nos descrer na promessa da vinda do Senhor. São esses os dias que Pedro está dizendo. Há muitas pessoas que vão atrás de Jesus, pregam sobre Jesus, falam de Jesus, mas não estão esperando a sua vinda. Só pensam em Jesus para as coisas terrenas. Só usam o nome de Jesus para enriquecerem, para terem fama, para terem poder. Estes são inimigos da cruz de Cristo. É assim que Paulo os chama. Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. E aí ele cita o texto que nós já lemos aqui. Mas a nossa cidade está nos céus. Vamos esperar Jesus. Vamos crer na promessa, porque, como diz o subtítulo do nosso trimestre, fiel é o que prometeu. Jesus virá, irmãos. Ele disse que virá. E isto nós não podemos duvidar, nem colocar em dúvida. A igreja está esperando Jesus. E é por isso que Judas, o outro irmão do Senhor, diz, lá no versículo 21 de sua epístola, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Devemos nos conservar a nós mesmos do amor de Deus. Quem ama a Deus faz o que faz o que Deus manda. Amar é comportamento, não é sentimento. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando.
disse Jesus, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, conservemos a nós mesmos no amor de Deus, agradando a Deus, negando a si mesmo, tomando a cruz, fazendo a obra que Deus nos deu a fazer, e seguindo a Jesus, imitando a Jesus, vivendo em santidade. Assim, nós perseveraremos até o fim. Assim, nós provaremos que Jesus está. Assim, nós provaremos que estamos esperando Jesus. E que quando Jesus vier, nos achar servindo assim, seremos arrebatados. Como se dará o arrebatamento da igreja? A Bíblia nos fala que o arrebatamento da igreja se dará num dia e hora que ninguém sabe. Por isso que nós temos que estar aguardando a Jesus a todo instante. Por isso que nós devemos estar vigilantes, porque não se sabe a data do arrebatamento da igreja. Mateus, capítulo 24, versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem os filhos, mas unicamente meu Pai. É algo que foi impedido de os homens saberem. Então não adianta alguém marcar a data da volta de Cristo, do arrebatamento, porque não sabemos quando será. Mas sabemos que este arrebatamento é iminente. A qualquer momento ele pode ocorrer. Sabemos também que ele será rápido, repentino. O nome arrebatamento quer dizer isso, retirada imediata, retirada violenta. É rapto, é a palavra grega harpazo. É algo repentino, e a Bíblia diz que será num abrir e fechar de olhos. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Então, não dá tempo de se reconciliar, não dá tempo de consertar. É num abrir e fechar de olhos. E uma piscada, os cientistas dizem que demora de 3 a 7 décimos de segundo. Ou você está em comunhão com Deus, ou você não será arrebatado. Primeiro ponto. Então, o segundo ponto, o arrebatamento, ele não tem data. Segundo, ele é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento. Terceiro ponto, ele é rápido, no abrir e fechar de olhos. Quando a trombeta soar, diz Paulo, porque a trombeta soará, ainda 1 Coríntios 15, 52, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Os mortos que estão no paraíso, eles ressuscitarão. E logo em seguida, os que estiverem vivos serão transformados. Aí nós temos a glorificação, que é o último processo o último ato do processo da salvação. Romanos 8 e 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, a glorificação. Nós seremos glorificados. Quem estiver morto será ressuscitado em corpo glorioso. E quem estiver vivo, seu corpo será transformado. E aí todos nos encontraremos com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4 e 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens,
a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Jesus não desce à terra ainda. Isto acontecerá só 7 anos depois. Mas ele virá buscar a igreja para livrar, como nós já lemos aqui em 1 Tessalonicenses 1:10, livrar a igreja da ira futura, que é a grande tribulação, que é a manifestação da ira do Cordeiro. A igreja não passará pela grande tribulação. O arrebatamento é antes da grande tribulação. Ele é pré-tribulacional. Então, o arrebatamento da igreja não tem data, o arrebatamento da igreja é iminente, pode acontecer a qualquer momento. O arrebatamento da igreja é extremamente rápido, num abrir e fechar de olhos. O arrebatamento da igreja, ele leva à glorificação e à conclusão da salvação para a igreja. O arrebatamento leva a igreja para os ares, onde a igreja se encontrará com o Senhor. É por isso que a igreja está em sintonia com o Espírito Santo e ora da seguinte maneira. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Jesus diz que virá. E virá cedo, virá breve. E a igreja, em sintonia com o Espírito Santo, deseja e ama essa vinda. Ora vem, Senhor Jesus. Você pode, com sinceridade de coração, repetir esta oração? Amém.